Oi, gente. Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cultivando Pedologia. Hoje, no quadro Barrancos e Trajetória, e em homenagem ao Dia Mundial do Solo, que é hoje, dia 5 de dezembro, nós vamos conversar com o professor Júlio César Azevedo Nóbrega. O professor Júlio, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Em 2005, se tornou doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Lavras. Entre 2005 e 2014, ele foi professor da Universidade Federal do Piauí em diferentes campos, né? E desde 2017 desde 2014 ele é professor também da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E entre os anos 2017 e 2019 ele foi diretor do Núcleo Regional Nordeste de Ciência do Solo e também tem muita experiência não só com o ensino, como também com pesquisa. Fez parte de diferentes programas de pós-graduação no Nordeste, ajudou a construir alguns, né? Já foi coordenador diversas vezes. E, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rony. É sempre bom a gente falar, né, um pouco sobre a ciência do solo, trazer uma mensagem também num dia tão especial, né, que é o dia 5 de dezembro, em que o mundo todo está comemorando, né, e refletindo sobre esse importante componente dos ecossistemas, que é o solo, né, um dos ferramentas de estudo de todas as nossas vidas, não é isso? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e dividir um pouco desse diálogo com você. Perfeito. Professor, você em 2005 se tornou doutor em ciência do solo e já começou a trabalhar como professor da UFP, né, na área de ciência do solo. E qual era a realidade da ciência do solo no Nordeste como um todo, ou especialmente no Piauí, quando você chegou em 2005 no estado? Uma boa pergunta, Rony. Assim, a gente, embora tenha graduação na Paraíba, né, e toda a base, praticamente todos os pesquisadores que hoje atuam aqui a nível do Nordeste, normalmente passaram pelos cursos de graduação aqui no Nordeste e, na maioria das vezes, a pós-graduação naquela época era feita nas universidades do Sul e Sudeste, que, à época, concentravam os programas de pós-graduação mais consolidados, né, já bem mais reconhecidos e, tradicionalmente, já com a pesquisa um pouco mais avançada em ciência do solo. E quando a gente retorna à região, a gente se depara com toda uma diferenciação, né? Obviamente, existem exceções de estado para estado, nós já tínhamos estados que já desfrutavam já um pouco de uma condição mais avançada, com programas um pouco mais consolidados em termos de ensino e pesquisa, mas, assim, especificamente no Piauí, mas também não deixa de se refletir nos demais estados do Nordeste, é que a sensação que a gente tinha do ensino e pesquisa em ciências agrárias, e mais especificamente em ciência do solo, primeiro, que eram regiões é uma região que se caracterizava, né, pela concentração do ensino da pesquisa, normalmente estava concentrado na capital, e com raríssimas exceções em uma ou outra cidade mais desenvolvida ao longo do estado, mas aí no caso do Piauí era especificamente centrado em Teresina, basicamente dentro da Embrapa e da Universidade Federal do Piauí. Com raríssimas exceções, nós tínhamos alguma coisa dentro da UESP, né, em termos de polo de pesquisa em ciência do solo. Essa era a primeira característica, centralização geográfica. Isso dificultava muito a formação de recursos humanos. Quer dizer, essa centralização se refletia no segundo problema, formação de recurso humano em ciência do solo, que no caso do Piauí era muito mais gritante. A gente tinha um território extenso, né? O Piauí é um grande estado geograficamente, divide com a Bahia e o Maranhão os maiores territórios a nível de Nordeste,
muito rico em termos de recursos naturais, né? Nós temos vários biomas dentro do estado da Bahia, do Piauí, perdão, temos uma diversidade de solos com seus diferentes potenciais, mas solos de elevado potencial agrícola, como se mostrou posteriormente, a região do Cerrado piauiense, mas nós tínhamos um problema, que era a formação de recursos humanos, ou seja, pessoal qualificado para conhecer, trabalhar esses solos. E para trabalhar esses solos. Aí essa era a segunda característica, né? Ou seja, poucos recursos humanos para trabalhar a ciência do solo, embora não podemos deixar de destacar e reconhecer o árduo trabalho executado e significativo exercido pelos grupos que existiam na época, né? Nós tínhamos professores altamente comprometidos com a pesquisa, mas no final o grupo era muito pequeno, né? Tanto dentro da Embrapa quanto dentro da universidade. E a terceira característica era de isolamento, né? Embora existissem grupos de pesquisas no Estado, centralizados na capital principalmente, não havia comunicação entre esses grupos com outras regiões do país, né? Isso não é só no Piauí, era no Nordeste como um todo. Existia mais uma interação Nordeste-Sudeste ou Nordeste-Sul do que Nordeste-Nordeste. Ou seja, os grupos de pesquisas e as instituições, elas não se comunicavam, não se interagiam entre si. Realidade hoje totalmente diferente. Obviamente, isso era reflexo, né, da própria formação dos recursos humanos na época, né? Muitos dos nossos professores, tanto da Paraíba, quanto de Pernambuco, Ceará e aí do Piauí, tiveram as suas formações de pós-graduação no sul e sudeste do Brasil, né? O que terminava por fazer essa forte ligação entre o pessoal do Nordeste com essas demais regiões. E entre a gente do Nordeste, praticamente não existia essa interatividade, que, conforme eu falei, totalmente diferente da realidade de hoje. Enquanto professor, desde quando você chegou, e até mesmo enquanto coordenador de curso de pós-graduação, ou enquanto diretor do Núcleo Nordeste Ciência do Solo, quais os principais avanços que você observou dentro desse período, né, até hoje? Que aparentemente a gente tem uma realidade um pouco diferente hoje. A gente gostaria de ouvir do senhor, assim, quais são os principais avanços que você observou? A melhoria, né, na infraestrutura, né, houve muito avanço, não se pode negar que de 2005 para a terminação agora de 2020, a realidade é outra, né? Não podemos deixar de reconhecer, né, que existe um marco divisor dentro desse processo de avanço, né? O REUNE, né, o programa REUNE, implantado em 2007, no que se faça o balanceamento entre seus pontos positivos e algum ou outro ponto negativo, o saldo tem que reconhecer que ele foi extremamente positivo. O REUNE, tanto através do programa de expansão quanto de fortalecimento da infraestrutura de ensino e pesquisa a nível de ensino superior, mudou por completo a realidade do Nordeste e especificamente, que é uma realidade que a gente conhece mais aí, do Piauí. Antes, a parte do ensino e pesquisa, conforme eu falei, com raríssimas exceções, ela era concentrada na capital, em uma ou outra instituição. Com o advento do REUNE, houve uma pulverização, uma interiorização da pesquisa e um significativo aumento da melhoria da infraestrutura já existente, o que terminou por contribuir para uma nova realidade num nível muito mais superior do que a gente encontrava em 2005. Vários indicadores a gente poderia tomar como exemplo.
Por exemplo, a formação de recursos humanos a nível de pós-graduação em ciência do solo no Piauí em 2005. Só existia no programa de pós-graduação em agronomia, nível mestrado, que existia em Teresina, né, que era formado por corpo docentes constituídos por membros da UFPI de Teresina e da Embrapa aí de Teresina. Com o REUNE, houve a interiorização, né, vários campos foram criados, mais especificamente o campus de Bom Jesus, né, foi criado e, em pouco tempo, né, com menos de 2 anos, conseguiu aprovar o primeiro programa de pós-graduação no Brasil, dentro do programa REUNE, né? Criou-se o programa de pós-graduação em ciência do solo, em 2009, na sequência foi criado o programa de pós-graduação em fitotecnia, né, que tem suas inúmeras interações com a ciência do solo, e não tem nada mais perfeito para ilustrar essa mudança de quadro, essa expansão que houve no Piauí. Em 2005, a UFPI era praticamente centrada dentro de Teresina, praticamente, né, porque tinha um outro campo, e hoje tem os vários campos distribuídos ao longo do seu interior, com, inclusive, pós-graduação, formação de recursos humanos, que, no caso aí da ciência do solo, hoje tem 2 programas que ofertam tanto mestrado quanto doutorado, tanto na capital quanto na região do Cerrado, hoje, pela Universidade Federal do Piauí. Outros exemplos também a gente tem em vários outros estados aí do Nordeste, em termos de expansão da pós-graduação, a melhoria nos conceitos e a elevação no número de pesquisadores em ciência do solo. A gente chegava num estado como Piauí, a Paraíba, acredito também que outros estados aí, como Alagoas, em que você praticamente, rapidamente, contava os especialistas, doutores em ciência do solo. Hoje mesmo, aí dentro do Piauí, como exemplo, o número hoje de pesquisadores que atuam de forma significativa, que faz a diferença na pesquisa de ciência do solo, é abruptamente maior do que naquela época, inclusive com elevação no número de bolsistas de produtividade em pesquisa e participações em comitê de inserções internacionais. O Piauí hoje é um exemplo disso aí, o que nos coloca como uma situação muito mais confortável. Outra realidade, outro indicador que a gente pode falar desse avanço é a divulgação da ciência do solo no Nordeste, produzida localmente, né? Antigamente a gente se limitava mais a divulgar resultados em um ou outro congresso de nível nacional. Hoje, com a regionalização da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e aí a gente destaca o grande papel do Núcleo Regional Nordeste nesse processo de disseminação, de divulgação da ciência do solo local. Hoje, a nossa realidade, o reconhecimento e pelo que as demais regiões têm pela pesquisa hoje desenvolvida pelo Nordeste, a realização de eventos é outra realidade. E a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho aí que o Núcleo Regional Nordeste vem fazendo na forma de colocar hoje nas melhores vitrines a ciência do solo nordestino. Esse é um mérito que a gente não pode deixar de reconhecer, que é um papel hoje grande e exercido pelo Núcleo Regional Nordeste. E sobre o futuro, professor Júlio, né? Sobre o futuro, quais são os próximos passos que, na sua opinião, devem ser dados para que a ciência do solo na nossa região continue avançando, continue crescendo e se estabelecendo cada vez mais? Eu acredito, né, eu acredito que a integração regional é uma coisa que não pode parar. Quando eu falo de integração, eu estou falando da criação de programas de pós-graduações compartilhados, né, integrados em rede. Eu acredito que isso é um fator facilitador
em termos de avanço da formação de recursos humanos a nível de pós-graduação. Eu acho que essa vai ser uma tendência, programas de pós-graduação em rede, eu acho que isso é uma tendência que vai existir aqui no Nordeste, a exemplo das fusões que aconteceram recentemente. A segunda, internacionalização. A internacionalização é um caminho sem volta. O Nordeste está sabendo muito bem aproveitar isso. Hoje, a internacionalização, ela permite que estudantes hoje, já a partir da sua própria graduação, tenham uma formação mais híbrida, ou seja, com parte da formação realizada no Brasil e outra parte da formação realizada em instituições do exterior. Aqui na Bahia mesmo, isso tem sido um fator significativo. A própria UFRB hoje possui vários alunos mesmos, eu tenho orientado os mesmos, que realizaram parte da sua graduação em instituições de Portugal, outros colegas têm estudantes que estão fazendo parte da graduação em instituições francesas, da Espanha, do México, e a nível de pós-graduação, nem se fala, né? A facilidade hoje com que se tem de fazer parte da pós-graduação no exterior. Isso é um caminho sem volta. Eu acredito que nós aqui do Nordeste temos muito a ganhar em termos de pesquisa, principalmente quando se busca regiões que têm uma similaridade com o Nordeste. Eu acredito que, por exemplo, a Europa mesmo, a integração com vários países lá da Europa, principalmente aqueles que têm proximidade com o Mediterrâneo, só traz ganho para a pesquisa a nível do Nordeste, principalmente de semiárido, né, porque é uma temática que interessa muito para eles, em função de uma certa similaridade que nós temos em termos de solo, limitações de solo, solos rasos, poucos pedregosos, com sérias limitações em termos de retenção de água, e condições, limitações climáticas também, em termos de precipitação. É praticar uma agricultura num ambiente edáfico climático com sérias limitações. Eu acho que esses 3 pontos são caminhos sem volta, são caminhos, eu acho que estão próximos aí em termos de futuro. É uma realidade que tem que ser trabalhada pelos nossos pesquisadores. Professor, se eu fosse começar a falar sobre o seu currículo aqui, a gente ia passar a tarde toda e não ia terminar, né? Você é um profissional que tem um trabalho conciso, né? Pesquisa, ensino, extensão em serviços prestados à comunidade, e eu definitivamente considero você um professor, né, que é uma referência profissional, né, uma referência no que você se propôs a fazer enquanto profissão. E, nesse sentido, gostaria que você desse um conselho, né, para os nossos estudantes, né, um conselho de o que eles precisam fazer no cenário atual para se tornarem profissionais de referência no futuro. Eu agradeço muito as suas palavras, né, de elogio, professor Rony. Eu acho que a gente, pelo investimento que a sociedade nos faz, né, que é uma sociedade que a gente tem tanto pouco recurso para investir, eu acho que nós que chegamos lá em termos de formação, né, principalmente na sua fase final, nós temos a obrigação, não é uma decisão, nós já partimos da obrigação de restituir isso à sociedade em termos de serviço, por tudo aquilo que ela nos fez, né? Aí não tem como ser, nós não temos outra alternativa senão tentar todo dia vestir a camisa e trabalhar em prol da ciência do Nordeste. Eu diria para os novos estudantes que a facilidade hoje de formação, do aprender, ela é muito mais fácil do que na nossa época. Para você chegar ao ápice de uma carreira acadêmica hoje, é muito mais fácil. A gente construiu um currículo, e você, eu e vários outros colegas construíram currículos que, para participar de um congresso,
a gente tinha que pegar ônibus de prefeitura, fazia rifas, outras formas de arrecadação de recursos, passavam 4, 5 dias em meio de estradas precárias, que não é mais a realidade hoje, boa parte da nossa rede viária está multiplicada, a facilidade de ir para o congresso de avião hoje era uma coisa inatingível na nossa época, a facilidade de apoio financeiro que o estudante hoje tem a nível de graduação é totalmente diferente da nossa realidade. E até mesmo para formar a nível de pós-graduação, a gente tinha que abandonar tudo a nível de Nordeste e ir para regiões do Sul e Sudeste para fazer a sua formação. Hoje, existe tudo localmente. Hoje, até a participação em congressos internacionais pode ser feita de forma virtual, ou seja, as ferramentas hoje disponibilizadas para participar de um congresso, ter um aperfeiçoamento e um conhecimento numa nova língua, está tudo aí através das facilidades que a internet te coloca. Aí, com isso, as facilidades para a formação hoje de um profissional de excelente qualidade, inclusive com cursos de aperfeiçoamento aí no exterior, de forma gratuita, várias instituições hoje do exterior estão ofertando isso. Veja que durante esse período de pandemia, eu falo para todos os meus orientados, falo para colegas de trabalho, óbvio que ninguém pode esquecer os prejuízos que houve, as perdas que houve de entes queridos, ninguém está colocando isso aqui. Mas, do ponto de vista profissional, nunca se houve uma oportunidade tão grande de aperfeiçoamento, de reciclagem profissional, participar de eventos, como foi proporcionado hoje pelas essas plataformas, né, remotas. Prova disso foi a reunião nordestina de ciência do solo, que a gente teve, se eu não me engano, 2 ou 3 pesquisadores do exterior, e ninguém menos para começar do que o doutor Ratan Lal, a maior referência hoje internacional em ciência do solo, que se já era um luxo para nós ter num congresso de vulto nacional, ou até mesmo latino-americano, como foi realizado no Brasil, que proporcionou a vida dele, imagine numa reunião de nível regional como o Nordeste, ou seja, a realidade é outra, a facilidade é outra. E, com isso, as exigências e a avaliação profissional também passam a ser outras. Ainda nós não fizemos essa transição de avaliação, ainda nós estamos nos moldes antigos de se avaliar o que é um estudante com perfil hoje de pós-graduação. Para entrar numa pós-graduação, ainda nós não atualizamos os nossos mecanismos de avaliação. Ainda nós estamos fazendo na forma tradicional, mas isso vai mudar. Vai mudar porque existem várias formas de aprendizagem, facilidades de aprendizagem, e as avaliações desses novos profissionais têm que refletir isso, o aproveitamento ou não dessas facilidades de aprendizagem. Aí eu aconselho os estudantes que aproveitem o máximo, aprendam essas novas ferramentas, é o que eu falo. A questão do ensino remoto para nós, pesquisadores e professores, né? De uma hora para outra, sem nenhum intervalo, nós fomos forçados a aprender, a mudar de um sistema presencial para um sistema remoto. Eu gravei 6 ou 8 vídeos de aula, eu ia para o laboratório, gravava a prática com meus alunos e ministrava as aulas de física do solo prática, tudo através dos vídeos. Quer dizer, dentro de poucos dias nós tivemos que sair de um sistema e ir para outro. E por que nós conseguimos isso? Porque tivemos a capacidade de adaptação. A gente foi treinado para dar resposta em curto espaço de tempo. Graças a Deus, conseguimos chegar onde estamos, mas acredito que nem todos os nossos colegas conseguiram se adaptar a esse sistema. Leva um tempo um pouco maior. E eu digo e o conselho que eu dou para esses jovens estudantes é isso: aproveite as ferramentas, a responsabilidade do aprendizagem passa a ser muito maior, porque uma coisa é você estar numa sala de aula e ter um professor do teu lado,
dizendo o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer, que presta atenção na aula ou não preste atenção na aula, que te verifica, te fiscaliza durante o processo de aprendizagem, seja uma prova, uma prática executada em laboratório. Hoje, não. A responsabilidade de prestar atenção na aula, a responsabilidade de autofiscalizar se está fazendo uma prova, é do próprio aluno, porque ele está do outro lado da plataforma. E, com isso, a responsabilidade dele no próprio processo de formação vai aumentar muito. E isso vai ser exigido nos processos avaliativos. Por último, eu digo que as ciências agrárias, como um todo, é a vitrine da economia brasileira, é um mercado que ele é altamente remunerativo, ele é altamente empregador, mas também é um mercado altamente formador de recursos humanos nessa área. E, com isso, obviamente, as relações entre oferta de recursos humanos e oferta de emprego, a balança ela não está igual. Normalmente termina sendo muito maior a oferta do que a oferta de recursos humanos do que a oferta de emprego. E, com isso, chega lá os melhores. Perfeito, professor, perfeito. Muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu tenho certeza que nossos alunos, né, e os colegas que nos acompanham também, nossos colegas de profissão e do setor privado que nos assistem, eles vão gostar muito de tudo isso que nós estamos conversando. E eu gostaria de passar a palavra para você agora, para você fazer seu fechamento. Eu é que agradeço, professor Rony, pelo convite, me senti muito lisonjeado, né, e falar um pouco, né, sobre a ciência do solo, e num momento tão especial como é hoje, né, em que a gente está comemorando o Dia Mundial do Solo, ou seja, dentro de uma comemoração mundial, todos os países que sabem da importância do solo, para a qualidade da água, dos recursos da vegetação, e o bem-estar da própria população, reconhece a importância do solo como recurso natural e da sua preservação e conservação. Fico muito lisonjeado com isso, e poder contribuir com uma mensagem para esse dia tão especial. Parabenizo você pela sensibilidade, pelo compromisso com o Dia da Ciência do Solo e com a nossa profissão e o nosso recurso, né, que também sei que você vem desenvolvendo um trabalho exemplar aí no estado do Piauí. Parabéns a todos, né, que trabalham com a ciência do solo. Obrigado, professor. E a você que está nos assistindo, muito obrigado por ter ficado até o final. Se você tem algum comentário, pode deixar aí embaixo, tá? Se você quiser mandar algum e-mail para o professor Júlio, perguntar alguma coisa, também está aqui embaixo o e-mail dele. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, também está o link aqui embaixo do currículo dele, tá bom? Muito obrigado por ter nos assistido. Não esqueça de comemorar o Dia Mundial do Solo e também não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal Cultivando Pedologia para ficar antenado no que está acontecendo dentro do nosso meio, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.